Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem? Nossa aula de hoje é de português. Iremos estudar S ou SS. Palavras com S ou SS. Muitas vezes você tem dúvida. Eita, essa palavra é escrita com S ou com dois S? Vamos tirar essa dúvida agora, certo? Vamos lá. Olha só, meus amores. A primeira regra. No início de palavras, a letra S terá o som de S, o som forte, né? De S. Por exemplo, sonhar, sapo. Então, o S inicial, ele sempre tem som de sa, se, si, só, su. Ele sempre tem um som forte, porque palavra nenhuma inicia com dois S, certo? Então, olha, sonhar, sapo, sapato, sapeca. Então, toda palavra, não existe palavra que inicie com dois S. Então, tem som de S, usa um S só. No início de palavras, a letra S terá o som de S mesmo. De sa, se, si, só, su. Vamos para a segunda regra. Entre consoante e vogal, usamos S. Neste caso, a letra S também terá o som de S. Exemplo, sempre que tiver no meio, que o S ele estiver no meio de consoante e vogal, ele tem som de S, o som forte. Sa, se, si, só, su. Por exemplo, aqui, ó, conseguir, inseto. Vocês estão observando que o S, ele está no meio de uma consoante e uma vogal. Por isso, toda vez que o S estiver no meio de consoante e vogal, ele tem o som de S. Sa, se, si, só, su. Certo? Tem um som forte. S entre vogais terá o som de Z. Quando o S tem só um S, olha só o exemplo. Quando só tem um S, está no meio de vogais, ele tem som de Z. Quando o S está entre vogais, ele tem som de Z. Por exemplo, tesoura, arrasar. Tá vendo? Só tem um S. Por que ele tem som de Z? Por que ele tem som de Z? Porque ele está entre duas vogais, certo? Para ele ter som de S entre duas vogais, tem que colocar dois S. Então, olha só. Entre vogais, se quisermos preservar o som de S, o som de sa, se, si, só, su, devemos usar dois S, certo? Observação. Não devemos iniciar palavras com SS. Lembra que a Proclé falou que não existe palavra que inicie com SS. Toda palavra só inicia com S, som de S, somente com um S. Não existe palavra que inicie com dois S. É igual aquela regrinha do R. Não existe palavra que inicie com dois R. É a mesma coisa, não existe palavra que inicie com dois S. Então, olha só, exemplo, pássaro, passear. Se tivesse só um S, lembra que a Proclé explicou que quando tem um S no meio de duas vogais, tem som de Z? Então, se aqui tivesse só um S, não iria ser pássaro, ia ser pázaro. Pázaro. Por que pázaro? Porque no meio de vogais, o S, só um S, o S no meio de vogais, ele tem som de Z. Para ele ter som de S, eu tenho que usar dois S no meio de vogais. Então, entre vogais, para ele ter som de sa, se, si, só, su, eu tenho que usar dois. Porque quando ele está só um S no meio de vogais, ele não tem som de S. Ele tem som de Z, certo? Então, lembre sempre dessa regrinha. Quando ele está entre vogais, que só tem um, é som de Z. Ele não tem som de S aqui. Ele é um S,
mas ele não tem som de S. Ele aqui vai ter som de Z, porque só tem um e ele fica fraco. Para ele ficar forte, tem que ser 2, para ele ter som de S. De Sá, Sé, Si, Só, Su, certo? Então, olha, pássaro, passear. Se aqui só tivesse um S, ia ficar pasear, para pasear. Por quê? Porque se tivesse um, era som de Z. Mas como tem 2, tem som de S. Então, passear, certo? Olha só. E agora, S ou S? S e agora? S ou SS? Vamos lá. Início e final da palavra. Olha, início e final da palavra, nunca vou usar SS. Olha só, gente. Eu nunca devo iniciar uma palavra com SS e nem quando termina, no final da palavra. Não existe palavra com, olha só, não existe palavra que inicie com SS e nem que termine com SS. Olha só, lápis, lápis. Eu não posso terminar com 2 S, é só com um. Sono, eu não posso iniciar porque não existe palavra que inicie com 2 S. Ele já tem um som de S. Sono. Ônibus, olha, um S. Porque não existe palavras que terminem com 2 S. Sapo. Como a Proclé falou, repetir mais uma vez, não existe palavra que inicie com 2 S, certo? Então, essa regrinha vocês nunca vão esquecer. Com certeza não. Vamos lá. Tênis, tá vendo? Ó, no final só um S. Silêncio, no início só um S. Mas como saber se uso S ou SS no meio das palavras? A Procléa já explicou, né? Mas vamos revisar mais um pouco. Sempre é bom revisar para não esquecer. Então vamos lá. Como eu posso saber o uso do S ou do SS no meio das palavras? Olha só. Entre vogais com som de S, vou usar SS. Então, entre vogais, para me ter o som de S, de Sá, Sé, Si, Só, Su, eu vou usar 2 S. Olha só. Pessoa. Vocês acham que aqui é para usar 2 S ou um só? Lembra que a Proclé falou, ó, entre vogais, olha só. Para ela ter som de S, de Sá, Sé, Si, Só, Su, eu vou precisar usar quantos S? 2, meus amores. Vamos ver? Olha só. Pessoa. Eu usei 2 S, por quê? Porque está entre vogais. Lembra que a Proclé falou? Se eu tivesse colocado só um S, ia ficar pessoa. Pessoa. Porque só um S entre vogais tem som de Z. Então, para ter som de S, eu tenho que colocar 2 S. Muito bem. Pássaro. Pássaro. Eu vou usar 2 S ou um S? E aí, vocês acham o quê? Pássaro. Aqui tem uma vogal e aqui tem outra vogal. Olha, eles vão ficar entre as vogais. Então, entre vogais, para o S ter som de S, precisa ser 1 ou 2? 2 S, né? Muito bem, meus amores. Olha, pássaro. Se eu tivesse colocado um, não ia ser pássaro, ia ser pássaro. Mas como a palavra é pássaro, tem que usar 2 S entre vogais para ter som de Sá, Sé, Si, Só, Su. Girassol. Girassol. Tem 2 vogais aqui. Entre essas vogais, eu vou usar um S ou 2 S? Hein? Girassol. 2 S, muito bem. Girassol, tá vendo? Entre vogais, para ter o som de S, tem que usar 2 para ficar com som forte. Entre vogais com som de Z. Agora vamos ver o S entre vogais com som de Z.
Vamos lá. Eu vou usar S, né? Olha só. O que temos aqui? Uma casa. Olha, entre vogais, a gente usa o quê? Aqui, um S ou dois? Um S, muito bem. Porque um S entre vogais, ela tem som de Z. Então, a palavra casa é com um S que tem som de Z. Porque entre duas vogais, quando eu coloco somente um S, ele tem som de Z. Casa. Paisagem. Paisagem, eu vou usar um S ou dois S? Um S, porque tem som de Z. Paisagem. Desenho. Desenho, um S ou dois S? Um S, porque tem som de Z. Muito bem. Palavra entre vogais e consoantes, mantendo o som de S. Vou usar S. Olha só. Entre consoante e vogal, eu só escrevo um S e ele permanece com o som de S. O som forte, né? Então, aqui eu não preciso usar dois S. Eu só preciso usar um, que ele já fica com som forte. Eu só posso usar dois entre vogais, para ter som de S. Então, olha só. Cansaço, ele, somente um. Entre consoante e vogal, ele tem um som forte. O som de S. Sa, se, si, só, su. Lembra que a Proclé falou que quando ele está sozinho, ele só tem som de Z quando ele está entre vogais, né? Ele entre vogais, se ele tiver só um S, tem som de Z. Mas entre consoante e vogal, somente um S tem som de S. Certo? Consulta. Consulta. Aqui tem um consoante e uma vogal. Então, somente um S tem som de S. Consulta. Ensopado. Ensopado, olha. Tá vendo? Consoante e vogal. Então, somente um S. Ensopado, certo? Então, olha só, gente. Aqui é a professora Vanessa. Professora Vanessa. Observe que a palavrinha professora, o S, ele fica entre duas vogais. Por isso que ele tem dois S, né? Para poder ter o som forte. E Vanessa do mesmo jeito. Então, olha só. A professora Vanessa veio mostrar para vocês esses animaizinhos aqui, ó. Tá vendo? O pássaro, o sapo e o besouro. Eles vão se apresentar para vocês. Olha só. Sapo, sapeca. Sapo, sapeca começa com a letra S e tem o som de S. Tem o som forte, né? Sapo, sapeca. Porque não existe palavra que inicie com dois S. Então, sapo, sapeca começa com S e tem o som forte. Besouro, bisônio. Aqui é o besouro, bisônio. Aqui é o sapo, sapeca. Aqui é o besouro, bisônio. Então, olha só. Besouro. Por que esse S aqui de besouro tem som de Z? Porque está entre vogais e só tem um, certo? Bisônio. Por que tem som de Z? Porque está entre vogais. Então, aqui é o besouro, bisônio. O besouro, bisônio. Agora, aí, ó, besouro, bisônio. Vamos conhecer agora o pássaro Cássio. Já o pássaro Cássio, por que é que tem aqui dois S? Porque tem um som forte de S, né? Se aqui fosse somente um S, ia ser pássaro. Por que tem dois? Porque tem um som de S. Sa, se, si, só, su. Então, entre vogais, para ter o som de S, tem que escrever dois, tá vendo? Cássio também. Cássio, dois S. Por quê? Porque está entre vogais e tem o som forte.
Então, aqui é o pássaro Cássio. Tá vendo? S com som de S. 2 S tem um som de S. Sapo, sapeca. Aí, ó, a professora Vanessa mostrando. Sapo, sapeca. Besouro, bisonho. Pássaro, Cássio. Tá vendo a diferença do S? Como saber usar S nas palavras? Tem o S com som de Z e S com som de S, né? Que você usa 2 S. Por exemplo, aqui, mais uma vez, olha só, não existe palavra nenhuma que começa e nem termina no final com 2 S. Palavra, um S só, entre vogais, tem som de Z. Para ele ter o som de S, tem que colocar 2 entre vogais. Então, aqui, ó, besouro, o S com som de Z. E aqui, pássaro com 2 S, porque tem um som de S, certo? Então, olha só. Todas as palavras, lembrando mais uma vez, todas as palavras que iniciam com S, tem som de S. Não existe palavras que comecem com SS, certo? Sapo. Ó, besouro. Palavras que tem a letra S entre 2 vogais tem som de Z. Quando o S estiver no meio de 2 vogais, ele fica com o som mais forte com a letra Z. Tá vendo? Quando ele está entre vogais, ele fica com o som mais forte como a letra Z. Ele tem um som aqui de Z. Ó, Z. Zo. Tá vendo? Ó? Besouro. Ele tem um som de Z, mas ele não é um Z, ele é um S. Só que no meio de vogais, quando ele estiver entre vogais e tiver somente um, ele tem som de Z. Então, besouro. E pássaro. Para reproduzir o seu próprio som entre as vogais, ele chama outro S para ajudar. Então, entre vogais, para ele ter o som forte de S, ele chama o outro S para ficar os 2 S juntos. E aí tem o som forte. Você só usa SS, 2 S, entre vogais, em palavras com som de sa, se, si, so, su, são. Então, olha só, outro lembretezinho aqui para vocês, né? Para não esquecerem. Olha, no início das palavras, S, som de S. Entre consoante e vogal, o S com som de S. Entre vogais, S, som de Z. E entre vogais, 2 S com som de S. Certo? Bom estudo. E eu quero que vocês realizem as atividades das páginas 133 e 134. Meus amores, eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Um abraço, beijos.